Olá pessoal, tudo bem? Nós no último vídeo, que também era o primeiro vídeo, nós falamos sobre alguns aspectos gerais do cumprimento de sentença, do que ele próprio se trata, da questão de se ter como uma fase e não verdadeiramente como um novo processo, daí porque a mudança do nome, de fase de cumprimento de sentença, ao invés da antiga execução de sentença. A gente vai ainda hoje continuar vendo algumas questões genéricas, para que então possamos entrar nas várias modalidades de cumprimento de sentença, portanto falarmos do cumprimento de sentença de obrigação de pagar no modelo definitivo, provisório, depois de alimentos, depois fazenda pública, depois obrigações de fazer, não fazer e de entregar. E nesse primeiro capítulo que trata das disposições gerais do cumprimento de sentença, há algumas coisas importantes ainda para a gente trabalhar antes de ingressarmos nessas modalidades específicas. A primeira coisa que tem que ficar sempre claro é que o procedimento, a fase de cumprimento de sentença, ela tem início, via de regra, pela proposta do credor, portanto a requerimento do credor apresentando uma petição. O artigo 513, parágrafo 1º, ele deixa clara a ideia de que o cumprimento de sentença ele deve se iniciar sempre por requerimento do credor, mas especificamente nos cumprimentos relativos à obrigação de pagar, quer seja provisório ou definitivo. O que dá a entender, portanto, nos termos do que estabelecido no 513, parágrafo 1º, que as outras modalidades de cumprimento de sentença, fazer, não fazer e entregar coisa, elas podem ser iniciadas pela manifestação de ofício do próprio magistrado. Portanto, em sequência à sua sentença e ao trânsito em julgado da sentença, o próprio juiz, portanto, promove os atos executivos naquelas outras modalidades de cumprimento de sentença. Especificamente no cumprimento de obrigação de pagar, o início é sempre algo que depende da iniciativa do próprio credor. Portanto, a vontade há de ser manifestada por ele, credor, de ter-se ou não início a fase de cumprimento de sentença. Então, nas obrigações de pagar, o início é sempre um requerimento do próprio credor. Essa questão de ser de ofício nas outras modalidades traz também alguns questionamentos importantes. Porque mesmo que a iniciativa possa vir a ser de ofício do magistrado, seguramente haverá uma série de outros atos que dependem da iniciativa da parte. Até eventualmente custos ou custas que recaem sobre esses atos. Então, verdadeiramente algo que seja absolutamente alheio à vontade do credor, é difícil a gente imaginar na prática. Porque mesmo que a gente tenha, como o código quer dizer, que a iniciativa seja de ofício, os atos sequenciais provavelmente vão demandar a atividade, a conduta do credor, nem que seja para providenciar pagamento de alguma das despesas que esses atos demandarão. Uma outra preocupação no aspecto geral é relativo à competência, portanto, onde será instaurado o incidente de cumprimento de sentença. Quem trata disso é o artigo 516, dizendo o seguinte: o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante, e aí nós temos três hipóteses. Essas três hipóteses vão basicamente diferenciar-se em três grupos. Primeiro, aquelas ações que têm competência originária do tribunal e, portanto, elas se processam perante o tribunal e o trânsito em julgado será, portanto, no tribunal e o cumprimento de sentença também será perante o tribunal. Portanto, os tribunais têm competência para dar executoriedade àquelas decisões frutos de ações originárias do próprio tribunal. Portanto, não há que se falar em juízo nesse caso, porque o juiz de primeiro grau é o próprio tribunal. Portanto, os procedimentos de cumprimento de sentença se darão nessas hipóteses em que as ações começam no próprio tribunal, se darão perante o próprio tribunal. Quando as ações forem cíveis, ou seja, o cumprimento de sentença vier como decorrência de uma condenação ou de uma decisão transitada em julgado no âmbito de um processo anterior, cuja competência era civil, o cumprimento de sentença, via de regra, se dará no próprio juízo em que se operou a coisa julgada. Portanto, a fase de conhecimento nessas ações cíveis
Ele é uma continuidade lógica de um processo anterior de conhecimento. E, eventualmente, naquelas hipóteses em que o cumprimento de sentença decorre de uma ação penal condenatória ou decorre de uma sentença estrangeira ou decorre de um juízo arbitral, nós temos um problema. Não há um juízo cível anterior ligado a esse cumprimento de sentença. Por quê? Porque a condenação que gerou o título executivo veio de um processo criminal, portanto não há que se falar num processo civil de continuidade. Veio de uma sentença arbitral, portanto não há um processo judicial que possa dar continuidade a uma fase de cumprimento. Ou veio de uma sentença estrangeira e, portanto, nós não temos também no Brasil um processo de conhecimento anterior. Portanto, quando isto acontecer, nós teremos uma regra de competência normal, que via de regra segue aquele modelo do domicílio do devedor. Então, normalmente, esses cumprimentos de sentença, que são, na verdade, verdadeiras ações, porque não vêm como consequência de um processo civil, mas de alguma coisa que aconteceu fora do Poder Judiciário civil. Nós teremos, portanto, uma competência, uma regra de competência do cumprimento de sentença que segue as regras gerais de competência, portanto, domicílio do réu, ou eventualmente no local onde a obrigação deva ser cumprida, ou no local onde a coisa deva ser entregue. Aliás, no parágrafo único desse artigo 516, o Código já estabelece que nos incisos 2, portanto aquele que trata das causas cíveis que fazem relação a um processo cível anterior, e naquelas hipóteses de sentença arbitral, sentença condenatória ou sentença estrangeira, é possível abrir-se uma opção em benefício do credor. Portanto, o credor poderá exercer uma escolha que poderá ensejar no cumprimento de sentença no domicílio do devedor, no domicílio do executado, ou no local onde estão os bens que eventualmente se sujeitarão à execução, ou no local onde a obrigação deva ser executada. Portanto, a gente cria aqui uma verdadeira alternativa. Apresentada a petição, portanto, oferecido pelo credor, esse início da fase de cumprimento, o artigo 513, parágrafo 2º, estabelece que o devedor será intimado. Aqui também uma observação inicial, porque no artigo 515, que trata dos títulos judiciais, há uma observação no parágrafo 1º dizendo que nos casos dos incisos 6, 7, 8 e 9, que fazem referência à sentença penal, sentença arbitral e sentença estrangeira, que nesse caso os executados serão citados. Portanto, uma primeira distinção. Quando o cumprimento de sentença se der como continuidade de um processo civil transitado em julgado, o executado será apenas intimado. Mas quando o incidente de cumprimento de sentença se iniciar sem que haja esse vínculo com o processo civil brasileiro anterior, a gente fala que o executado será citado, propriamente citado. Portanto, está se inaugurando uma verdadeira ação e não propriamente apenas uma fase. De qualquer modo, nesse caso normal, em que o incidente é uma decorrência do trânsito julgado de uma ação cível condenatória anterior, o parágrafo 2º diz que o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo diário oficial, se ele possui advogado na fase de conhecimento. Portanto, se na fase de conhecimento ele já tem advogado constituído, a procuração dada ao advogado constituído na fase de conhecimento mantém o advogado vinculado também na fase de cumprimento de sentença. Então, é uma intimação na pessoa do próprio advogado através do diário oficial. Se porventura ele não tiver advogado ou for defendido na fase de conhecimento, tiver sido defendido pela Defensoria Pública, ou ele não tiver sido, embora citado pessoalmente, ele não tenha sido representado por nenhum advogado, aí a intimação para a fase de cumprimento terá que ser feita na pessoa do próprio executado. Portanto, uma intimação pessoal. Uma intimação pessoal que será por carta, que é a situação normal, por meio digital, que é hoje pretende ser uma regra de citação, sobretudo para as pessoas jurídicas, e por edital, quando na fase de conhecimento ele foi citado por edital e se tornou réu. Ou seja, se na fase de conhecimento o réu foi citado normalmente e apresentou advogado, ele será intimado por seu advogado. Se no processo de conhecimento
ele não tinha advogado, embora citado, não tinha advogado, ou foi defendido pela Defensoria Pública, ele será intimado pessoalmente. Será intimado pessoalmente nessas situações por aviso de recebimento, ou seja, por carta, ou por meio eletrônico, que é uma das hipóteses de citação de réus, ou até, no caso de ter sido ele citado por edital na fase de conhecimento e mantendo-se revel, ele será de novo citado por edital na fase de conhecimento também. Então, esses são os mecanismos de intimação para que então a relação processual desta fase específica de procedimento, de cumprimento, se complete. No parágrafo 4º há uma informação também valiosa, dizendo o seguinte, que se o procedimento de cumprimento se instaurar 1 ano após o trânsito julgado, ou mais de 1 ano após o trânsito julgado, aí presume-se que aquele vínculo com o advogado da fase de conhecimento se rompeu. De modo que, para que se complete a relação processual na fase de cumprimento, tendo o advogado credor demorado mais de 1 ano para instaurar o incidente, aí ele vai ter que fazer a intimação pessoal do executado, porque se presume que o vínculo com aquele advogado se rompeu. E outra questão no parágrafo 5º é que é uma regra lógica, né, gente? O cumprimento de sentença, diz o parágrafo 5º do artigo 513, não poderá ser promovido em face do fiador, do co-obrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. É evidente. O que se cumpre, o que se executa é o título judicial. E o título judicial forma a coisa julgada em relação às partes que participaram do processo, ainda que sob revelia. Eu não posso introduzir na fase de conhecimento alguém que não tenha participado da lide e, portanto, não sofra os efeitos da coisa julgada. Portanto, o parágrafo 5º trata de uma regra absolutamente simples, singela e claramente compatível com o próprio regime, com a própria natureza do cumprimento de sentença. Sobre essa introdução de outros atores que não também só a parte, o 515, parágrafo 2º, diz o seguinte: a autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Ou seja, a proposta de transação apresentada pelas partes no cumprimento de sentença, e portanto sujeita à homologação para virar ela própria um novo título judicial, ela pode introduzir nessa transação, nesse acordo, nessa autocomposição, terceiros, ou até alargar o objeto para que se introduza um novo objeto no acordo. Portanto, a vontade do legislador foi de deixar o acordo absolutamente largo para que se possam resolver a maior quantidade de lides possíveis. Então, é o que se pretendeu fazer com esse alargamento da autocomposição na fase de cumprimento de sentença. O artigo 514 trata daquelas obrigações sujeitas a algum tipo de condição ou termo. Então diz o seguinte, 514, quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou a termo, o cumprimento da sentença dependerá da demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo. Ou seja, é possível levar a juízo uma lide que tenha uma condição estabelecida ou um termo. A sentença reconhece a relação jurídica e, portanto, reconhece o crédito decorrente da relação jurídica. Agora, a executoriedade da relação jurídica, portanto, a prestação decorrente desta relação jurídica, da qual não se duvida a existência, é que dependerá da comprovação de que a condição ocorreu ou de que o termo foi alcançado. É o que acontece, por exemplo, naquelas reintegrações de posse, em que o devedor da coisa, o devedor da devolução da coisa, tenha realizado benfeitorias. Aí ele tem direito a se ressarcir por essas benfeitorias úteis. Então, o implemento da reintegração de posse em favor do credor dependerá dele demonstrar que pagou o valor das benfeitorias. Portanto, a devolução da coisa está condicionada. E então, só com o credor demonstrando que essa condição ocorreu, é que nós teremos a possibilidade de conferir executoriedade a este título. Esta, portanto, gente, são as questões gerais para que a gente possa então ter início já na aula que vem dos cumprimentos das modalidades específicas. E vamos começar então na aula que vem tratando do cumprimento definitivo
das obrigações de pagar, tá bom? Abraço, gente, até lá!